Vivemos cercados por ruído, opiniões, cobranças, distrações e pressa. Falamos demais, reagimos demais, pensamos demais. No taoísmo, o silêncio não é fraqueza nem ausência, é domínio interior. É no silêncio que a mente se organiza, a percepção se aprofunda e a ação correta surge sem esforço. Neste vídeo você vai entender por que calar, observar e não reagir pode ser uma das formas mais poderosas de transformação pessoal. O mundo moderno ensina que quem fala mais, domina, quem reage rápido vence, quem se impõe é respeitado. O taoísmo observa o oposto. Para ele, o verdadeiro poder nasce do silêncio, porque o silêncio não é passividade, é controle. Quando você silencia, você deixa de ser arrastado pelo fluxo caótico das emoções externas e começa a agir a partir do centro. Lao Tse ensina que o Tao não pode ser totalmente explicado em palavras. Isso já revela algo essencial. As palavras são limitadas, o silêncio é vasto. Quanto mais você fala, mais se compromete com opiniões, rótulos e conflitos. Quanto mais silencia, mais observa, compreende e escolhe com clareza. O silêncio não é vazio, ele é espaço. E onde há espaço, há liberdade. Observe a natureza. A água não faz barulho ao ganhar profundidade. Os rios mais rasos são barulhentos. Os profundos fluem em silêncio. O taoísmo usa essa metáfora para a mente humana. Uma mente agitada precisa falar, justificar, explicar, se defender. Uma mente profunda observa, espera e responde apenas quando necessário. O silêncio revela maturidade espiritual. Quando você responde imediatamente a tudo, você entrega seu poder. Reagir é permitir que o mundo externo controle seu estado interno. O silêncio cria um intervalo entre o estímulo e a resposta. Nesse intervalo nasce o domínio próprio. O sábio não ignora o mundo, mas não se deixa capturar por ele. Ele vê, compreende e age no momento certo. Existe também um aspecto invisível do silêncio. Ele intimida sem esforço. Pessoas impulsivas se sentem desconfortáveis diante de alguém que não reage, não se explica e não se justifica. O silêncio quebra jogos de poder, porque não alimenta conflitos. Quem provoca espera a reação. Quem encontra silêncio perde o controle da situação. No taoísmo, isso se conecta ao princípio do Wu Wei, agir sem forçar. O silêncio é uma forma de Wu Wei. Você não luta contra o barulho. Você simplesmente não entra nele. Não é fuga, é inteligência. Ao invés de desperdiçar energia tentando convencer, provar ou vencer discussões, você preserva sua força vital. O silêncio também protege. Quanto mais você expõe seus planos, sentimentos e fragilidades, mais abre espaço para interferências. O sábio guarda. Ele não se fecha por medo, mas por consciência. Nem tudo precisa ser dito, nem todos precisam saber. O Tao cresce em segredo, como uma semente sob a terra. Ao silenciar, você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas, intenções ocultas, padrões repetitivos, mentiras disfarçadas de boas intenções. O barulho distrai, o silêncio revela. Por isso quem fala menos enxerga mais. Essa é a base do poder silencioso no taoísmo. Não dominar os outros, mas não ser dominado. Não vencer pela força, mas pela clareza. Não reagir por impulso, mas agir por alinhamento. O silêncio não é o fim da ação, é o início da ação correta. Depois de compreender o silêncio como fonte de poder interior, o taoísmo avança para um ponto ainda mais profundo. O silêncio como estratégia consciente. Não se trata apenas de falar menos, mas de saber quando não falar. O sábio não age por impulso emocional, nem por necessidade de validação. Ele age em alinhamento com o Tao, e o Tao não se apressa. Grande parte dos conflitos humanos nasce do excesso de palavras. Explicamos demais, justificamos demais, prometemos demais.
Cada palavra em excesso cria um vínculo, uma expectativa ou uma armadilha. O silêncio, ao contrário, mantém o campo aberto. Quando você se cala, você não se compromete com aquilo que ainda não está claro. Isso é proteção espiritual. No taoísmo, existe o entendimento de que a energia segue a atenção. Quando você fala constantemente sobre seus planos, dores e intenções, você dispersa energia. O silêncio concentra, ele preserva o QI. Por isso, o sábio trabalha em silêncio e deixa que os resultados falem por si. O barulho busca reconhecimento, o silêncio constrói solidez. O silêncio também é uma forma de leitura do ambiente. Quem fala o tempo todo não escuta. Quem escuta, compreende. Ao silenciar, você começa a perceber o tom por trás das palavras, as intenções escondidas nos gestos, as contradições no discurso alheio. Isso não é desconfiança, é lucidez. O taoísmo valoriza a percepção direta, não as aparências. Existe ainda um aspecto essencial. O silêncio interrompe ciclos tóxicos. Discussões só existem quando duas partes alimentam o conflito. Quando uma delas se cala, o ciclo se quebra. Isso não significa submissão. Significa escolher não desperdiçar energia com aquilo que não leva a lugar algum. O sábio não vence discussões. Ele as dissolve. Muitas pessoas confundem silêncio com fraqueza, porque vivem presas ao ego. O ego precisa ser visto, ouvido, reconhecido. O Tao, não. O Tao é discreto, invisível, constante. Quando você se alinha ao silêncio, você sai da disputa e entra no fluxo. E quem está no fluxo não precisa provar nada. O silêncio também cria autoridade natural. Pessoas que falam pouco e observam muito tendem a ser levadas mais a sério quando finalmente se posicionam. Suas palavras têm peso porque não são desperdiçadas. No taoísmo, a palavra do sábio é rara, mas precisa. Ele não fala para convencer, fala quando é inevitável. No campo espiritual, o silêncio é onde a transformação acontece. É nele que a mente desacelera, que as emoções se assentam e que a intuição se torna audível. O barulho externo impede o contato com o Tao. O silêncio o revela, não como um conceito, mas como experiência direta. Por fim, o silêncio ensina desapego. Ao não reagir a tudo, você aprende que nem tudo merece sua energia. Nem toda opinião precisa de resposta. Nem toda provocação precisa de defesa. Esse desapego não é indiferença, é sabedoria. O silêncio se torna um filtro, só o essencial permanece. Assim, o silêncio deixa de ser apenas uma ausência de palavras e se transforma em um caminho. Um caminho de força, proteção, clareza e alinhamento. Quanto mais você silencia por dentro e por fora, mais o Tao começa a agir através de você, sem esforço, sem ruído, sem conflito. À medida que o silêncio deixa de ser apenas uma escolha externa e passa a se tornar um estado interno, algo fundamental começa a mudar. No taoísmo, a verdadeira transformação não acontece através do esforço excessivo, mas pela dissolução do que é desnecessário. O silêncio é a ferramenta principal desse processo, porque ele retira alimento do ego, das reações automáticas e das ilusões criadas pela mente. A mente comum é barulhenta. Ela comenta, julga, compara e antecipa o tempo todo. Esse ruído constante cria uma identidade frágil, sempre em defesa. Quando você pratica o silêncio, especialmente o silêncio interior, essa estrutura começa a enfraquecer. Não porque você a combate, mas porque deixa de sustentá-la. O que não recebe atenção perde força. No taoísmo, isso se relaciona com o princípio do vazio. O vazio não é falta, é potencial. Um copo só é útil porque está vazio. Da mesma forma, uma mente silenciosa se torna receptiva ao Tao. Quando você para de preencher cada espaço com palavras, opiniões e pensamentos, algo mais profundo pode emergir.
a percepção direta da realidade sem filtros. O silêncio também expõe verdades internas que o barulho escondia. Quando você se cala, emoções reprimidas aparecem, medos vêm à tona, inseguranças se revelam. Muitos evitam o silêncio justamente por isso. Mas o taoísmo não busca conforto imediato, busca alinhamento. Ao permitir que essas camadas venham à superfície sem reação, elas se dissolvem naturalmente. Esse processo é sutil, mas poderoso. Você começa a perceber que não precisa responder a tudo que sente. Nem todo pensamento é verdadeiro. Nem toda emoção exige ação. O silêncio cria espaço entre você e suas reações internas. Nesse espaço nasce a liberdade. Você deixa de ser escravo da mente e passa a ser observador. Com o tempo, o silêncio transforma a forma como você se relaciona com o mundo. Situações que antes provocavam ansiedade, raiva ou necessidade de controle perdem força. Não porque você se tornou indiferente, mas porque está enraizado. O taoísmo chama isso de retorno ao centro. Quando você está centrado, o mundo externo não o desestabiliza. O silêncio também aprofunda a intuição. A intuição não grita, ela sussurra. Só é possível ouvi-la quando o ruído diminui. Ao silenciar, decisões começam a surgir com mais clareza, sem excesso de análise. Você passa a sentir o momento certo de agir e o momento certo de esperar. Isso é agir em harmonia com o Tao. Outro efeito importante é a simplicidade. O silêncio revela o quanto complicamos a vida com palavras, explicações e expectativas. Ao reduzir o ruído, você percebe que muitas preocupações eram construções mentais. A vida se torna mais direta, mais leve, mais fluida. Menos resistência, mais aceitação. Por fim, o silêncio conduz à humildade verdadeira. Não a humildade que se exibe, mas aquela que não precisa ser vista. O sábio não se coloca acima nem abaixo dos outros. Ele simplesmente é. Ao silenciar, você abandona a necessidade de definir quem é, o que representa ou como deve ser percebido. Você retorna ao estado natural. Essa é a transformação profunda que o taoísmo aponta. Não se tornar alguém novo, mas remover o excesso até restar o essencial. O silêncio não acrescenta nada, ele revela. E quando o essencial aparece, o Tao flui sem obstáculos, guiando cada passo com precisão silenciosa. Compreender o silêncio como poder, estratégia e transformação interior é apenas parte do caminho. O taoísmo não é uma filosofia de isolamento, mas de integração. O verdadeiro desafio é viver o silêncio em meio ao barulho do mundo, sem se desconectar da vida, das responsabilidades e das relações. É aqui que o ensinamento se torna prática. Viver o silêncio não significa parar de falar, mas falar a partir do centro. Significa escolher palavras com intenção, não por impulso. O sábio não responde para aliviar tensão interna, nem para provar valor. Ele fala quando suas palavras contribuem para a harmonia. Quando não contribuem, ele se cala. Esse critério simples evita inúmeros conflitos desnecessários. No cotidiano, o silêncio se manifesta primeiro na escuta. Escutar sem preparar respostas, sem julgar, sem interromper. Poucas pessoas realmente escutam. Por isso, quem escuta em silêncio compreende mais profundamente as situações e as pessoas. Esse tipo de presença cria respeito natural e confiança, sem esforço. O silêncio também se aplica às decisões. Em vez de agir imediatamente, o taoísmo sugere esperar até que a agitação interna se acalme. Decisões tomadas no pico emocional quase sempre geram arrependimento. O silêncio permite que a poeira assente. Quando a mente se aquieta, a ação correta se torna evidente, simples e precisa. No ambiente social, o silêncio funciona como filtro.
Você começa a perceber quais relações se sustentam apenas no ruído, reclamações, fofocas, dramas, e quais permanecem mesmo quando o barulho cessa. O Tao não força vínculos, ele deixa que o que não é essencial se afaste naturalmente. O mesmo vale para o mundo digital. Opiniões constantes, comparações, necessidade de resposta imediata. O silêncio aqui é um ato de resistência consciente. Não reagir a tudo, não comentar tudo, não se posicionar sobre tudo. Preservar o silêncio interior em meio à hiperexposição é uma forma moderna de Wu Wei. No trabalho, o silêncio se transforma em eficiência. Menos palavras, mais clareza. Menos explicações, mais resultados. Pessoas silenciosas tendem a observar processos, identificar padrões e agir com precisão. Elas não se dispersam em conflitos menores. Por isso, muitas vezes avançam sem precisar disputar espaço. O silêncio também educa o ego. Ele mostra que você não precisa estar sempre certo, nem sempre visível, nem sempre no controle. Ao aceitar não reagir, você abandona a ilusão de domínio e entra em cooperação com o fluxo natural das coisas. Isso reduz o desgaste emocional e aumenta a estabilidade. Com o tempo, o silêncio deixa de ser um esforço consciente e se torna um estado natural. Você fala quando é necessário, age quando é o momento, espera quando é sábio esperar. A vida começa a fluir com menos resistência. Problemas se resolvem com menos confronto. Relações se tornam mais verdadeiras. No taoísmo, esse é o sinal de alinhamento. Quando você não precisa se impor para existir. O silêncio passa a caminhar com você, não como ausência, mas como presença plena. E nessa presença, o Tao se manifesta de forma simples, discreta e profundamente poderosa, exatamente como sempre foi. No estágio mais profundo do ensinamento taoísta, o silêncio deixa de ser uma prática isolada e se torna a própria forma de viver. Já não é algo que você faz, mas algo que você é. O poder do silêncio, nesse ponto, não está mais na estratégia, na proteção ou no autocontrole. Está no alinhamento total com o Tao. O Tao não se anuncia. Ele não argumenta, não se defende, não compete. Ele simplesmente flui. Quando o ser humano aprende a silenciar por dentro, começa a espelhar esse movimento natural. As ações surgem sem esforço, as palavras aparecem apenas quando necessárias e a vida passa a se organizar com menos interferência da mente. Nesse nível, o silêncio dissolve a necessidade de controle. Grande parte do sofrimento humano nasce da tentativa de forçar resultados, acelerar processos ou resistir ao que é. O silêncio ensina confiança. Confiança no tempo certo, no movimento correto e na inteligência natural da vida. O sábio não empurra o rio, ele navega com ele. O ego, acostumado ao ruído, resiste a esse estado. Ele teme desaparecer. Mas o taoísmo não fala de aniquilação, e sim de retorno. Retorno ao estado simples, antes da fragmentação causada por excessos de pensamento, desejo e medo. No silêncio, a identidade rígida se dissolve e no lugar surge presença. Essa presença transforma tudo. Relações se tornam mais honestas, porque não são guiadas pela necessidade de aprovação. Conflitos diminuem, porque não há mais necessidade de vencer. O silêncio interior cria uma estabilidade que não depende do comportamento alheio. Você deixa de reagir ao mundo e passa a caminhar com ele. O poder supremo do silêncio é invisível. Ele não impressiona, não busca reconhecimento. Justamente por isso, é inabalável. Nada pode ser tirado de quem não depende do barulho para existir. Nada pode ser provocado em quem não reage por impulso. Esse é o poder que o taoísmo aponta, invencível porque não luta. No plano espiritual, o silêncio é onde o Tao é vivido diretamente, não como ideia ou crença, mas como experiência.
Quando o ruído da mente cessa, mesmo que por instantes, há uma sensação de unidade, simplicidade e clareza. Não há esforço, não há separação, apenas estar. Com o tempo, você percebe que muitas buscas eram desnecessárias. O que você procurava fora, sempre esteve presente, encoberto pelo excesso de palavras, pensamentos e distrações. O silêncio não cria o sentido da vida. Ele revela o que sempre esteve ali. Ao final, o caminho do silêncio não leva a um lugar distante. Ele conduz de volta ao essencial. Você aprende a viver com menos resistência, menos ansiedade e menos conflito. Aprende a confiar no fluxo, a respeitar os ciclos e a agir com naturalidade. Esse é o ensinamento final. Quanto mais você se aproxima do tal, menos precisa dizer, provar ou explicar. Sua vida se torna a mensagem, seu silêncio se torna presença. E nessa presença silenciosa, tudo encontra o seu lugar. Depois de atravessar o silêncio como prática, estratégia, proteção e retorno ao tal, resta o estágio mais sutil. Quando o silêncio deixa de ser algo que você busca e passa a ser o pano de fundo constante da sua consciência. Nesse ponto, não há mais esforço para silenciar. O ruído simplesmente perde relevância. O taoísmo ensina que tudo o que é forçado se rompe. O silêncio verdadeiro não nasce da repressão da fala ou do isolamento artificial, mas da compreensão profunda. Quando você entende que não precisa reagir para existir, a mente naturalmente desacelera. O silêncio surge como consequência, não como imposição. Nesse estado, você continua vivendo normalmente, trabalha, conversa, decide, se relaciona. A diferença é que há espaço interno. As palavras surgem desse espaço e retornam a ele. Não há ansiedade por resposta imediata, nem medo de ser mal interpretado. Você já não vive na superfície das coisas. O silêncio, como estado natural, traz discernimento. Você percebe quando falar cria harmonia e quando cria apenas ruído. Aprende a respeitar o tempo das situações. Algumas coisas amadurecem no silêncio. Outras se resolvem sozinhas quando você para de interferir. Essa confiança não é passividade, é sabedoria adquirida pela observação. Há também uma mudança profunda na forma como você lida com o sofrimento. Antes, a mente tentava explicar, justificar ou fugir. No silêncio, você permite que a experiência seja vivida sem resistência excessiva. Emoções vêm e vão como nuvens. Você não se confunde mais com elas. Isso reduz drasticamente o sofrimento desnecessário. O silêncio desperto também altera sua relação com o tempo. A pressa perde força. Você percebe que quase tudo que é essencial acontece no ritmo certo, não no ritmo da ansiedade humana. O tal flui sem urgência, mas sem atraso. Quando você se alinha a isso, a vida deixa de parecer uma corrida. No contato com outras pessoas, esse estado gera uma presença diferente. Não é frieza, nem distanciamento, é estabilidade. Pessoas agitadas sentem isso imediatamente. Algumas se acalmam, outras se afastam. Ambas as reações são naturais. O silêncio interior reorganiza o ambiente ao redor sem esforço. O taoísmo não promete uma vida sem desafios. O que ele oferece é uma forma diferente de atravessá-los. O silêncio não elimina os ventos, mas ensina a não ser derrubado por eles. Você aprende a se mover como o bambu, flexível, enraizado, silencioso. Nesse ponto, o silêncio já não precisa ser defendido. Ele é. Mesmo quando você fala, algo permanece calmo por dentro. Mesmo quando o mundo grita, há um centro que não se agita. Isso é consciência desperta, estar no mundo sem ser engolido por ele. Assim, o ensinamento se completa. O silêncio não é uma técnica, nem um truque mental. É um retorno gradual ao estado natural do ser. Quanto mais você se aproxima dele, menos esforço é necessário.
E quanto menos esforço, mais o tal se manifesta, simples, discreto e absolutamente real. No ponto mais maduro do caminho, o silêncio deixa de ser percebido como algo especial. Ele se torna tão natural quanto respirar. Isso é um sinal claro de integração. O taoísmo ensina que quando o caminho é realmente compreendido, ele desaparece. Não há mais prática, método ou objetivo, há apenas presença. O silêncio integrado não é ausência de som, mas ausência de conflito interno. Pensamentos ainda surgem, palavras ainda são usadas, decisões ainda são tomadas. A diferença é que nada disso gera tensão desnecessária. A mente não luta contra a realidade e, por isso, a realidade deixa de ser um problema. Nesse estágio, você percebe que grande parte do sofrimento humano nasce da resistência, querer que as coisas sejam diferentes do que são, no tempo que não é o delas. O silêncio dissolve essa resistência, não por conformismo, mas por clareza. Você entende o que pode ser mudado e aceita o que precisa ser vivido. O silêncio também revela a impermanência. Emoções, situações, pessoas, fases, tudo passa. Quando você não se apega ao barulho momentâneo, atravessa as mudanças com menos dor. O taoísmo vê isso como sabedoria. Fluir com o que muda sem perder o eixo. Há uma liberdade profunda nesse estado. Você já não depende da aprovação, da compreensão ou da reação dos outros. O silêncio interno cria autonomia emocional. Você pode estar entre pessoas e ainda assim permanecer inteiro. Pode ser criticado sem se fragmentar. Pode ser elogiado sem se perder. O sábio taoísta não se define por rótulos. Ele não precisa afirmar quem é, no que acredita ou o que representa. Sua vida expressa isso naturalmente. O silêncio o protege de se prender a identidades rígidas. Ele permanece vazio o suficiente para se adaptar, mas sólido o suficiente para não se perder. Esse silêncio amadurecido também transforma a relação com a verdade. Você percebe que muitas verdades não podem ser explicadas, apenas vividas. Palavras tentam capturar, mas sempre ficam aquém. Por isso, o taoísmo valoriza o exemplo silencioso acima do discurso. O que é verdadeiro não precisa ser defendido. No convívio diário, essa sabedoria se manifesta em gestos simples: não interromper, não competir, não reagir imediatamente, não impor conclusões. Essas atitudes parecem pequenas, mas mudam completamente a qualidade da vida. Elas reduzem conflitos, aprofundam relações e criam harmonia ao redor. O silêncio, como sabedoria final, não isola. Ele conecta de forma mais profunda. Quando você não está preso ao próprio ruído interno, consegue estar verdadeiramente presente com o outro. Essa presença é rara e valiosa. Ela cura mais do que conselhos, explica menos do que palavras e transforma sem esforço. Assim, a liberdade interior se estabelece. Não uma liberdade de fazer tudo, mas de não ser dominado por nada. O silêncio se torna o espaço onde você pode ser quem é, sem defesa, sem máscara, sem necessidade de provar. E nesse espaço silencioso, o Tao se manifesta plenamente. Simples, fluido e eterno. No último aprofundamento do caminho, o silêncio já não é percebido como algo separado de você. Não existe mais eu que silencio e silêncio. Há apenas presença contínua. O taoísmo descreve esse estado como união com o Tao, não uma experiência mística extraordinária, mas uma simplicidade tão profunda que passa despercebida. Nesse ponto, a mente perde o hábito de comentar a vida. Os acontecimentos surgem, são vividos e se dissolvem sem gerar narrativas excessivas. Você não precisa mais explicar a si mesmo o que está acontecendo. A realidade basta. O silêncio se torna confiança absoluta na experiência direta. O Tao, quando vivido dessa forma, não exige esforço moral nem disciplina rígida. As ações corretas
emergem espontaneamente porque não há conflito interno. Quando não existe divisão entre o que você sente, pensa e faz, a vida flui com naturalidade. Esse é o verdadeiro significado de harmonia. O silêncio pleno dissolve a sensação de separação. Você deixa de se sentir contra o mundo, contra as pessoas ou contra o tempo. Não há luta, apenas movimento. O que antes era visto como obstáculo passa a ser parte do caminho. O que parecia ameaça se revela como ajuste necessário. Nesse estado, até o sofrimento é compreendido de outra forma. Ele não desaparece completamente, mas perde o caráter de inimigo. Dor é sentida, mas não amplificada pela resistência mental. O silêncio impede que a mente construa histórias que prolongam o sofrimento além do necessário. O taoísmo aponta que o sábio age sem deixar rastros. Ele não acumula glória, nem culpa, nem apego aos resultados. Depois de agir, retorna ao silêncio. Isso cria leveza. Você faz o que precisa ser feito e segue adiante, sem carregar o peso psicológico das ações passadas. A plenitude do ser surge quando nada precisa ser acrescentado. Você não busca se tornar melhor, mais iluminado ou mais especial. Essas buscas pertencem ao ruído do ego. No silêncio, você percebe que já está completo no que é. O Tao não pede aperfeiçoamento, pede alinhamento. Com isso, a vida cotidiana se transforma. Coisas simples ganham profundidade. Caminhar, respirar, observar, ouvir, tudo se torna suficiente. Não há necessidade constante de estímulo. O silêncio interior sustenta a experiência, tornando-a rica sem ser excessiva. Essa plenitude não afasta você do mundo. Pelo contrário, permite estar no mundo com mais humanidade, sem defesas rígidas, sem expectativas irreais, sem necessidade de controle. O silêncio cria espaço para a compaixão natural, que não é forçada nem performática. No fim, o silêncio revela que o Tao nunca esteve distante. Ele sempre esteve presente, encoberto pelo barulho da mente. Quando o ruído cessa, mesmo que suavemente, o que resta é o que sempre foi. Simples, vivo, completo e em perfeita harmonia. Quando o silêncio se torna contínuo, algo essencial acontece. A busca termina. No taoísmo, o fim da busca não significa estagnação, mas libertação. A busca nasce da sensação de falta. O silêncio revela que essa falta era criada pelo ruído da mente. Quando o ruído se dissolve, o impulso de procurar desaparece junto. Nesse estado, você não está tentando chegar a lugar algum. A vida deixa de ser um projeto e passa a ser uma experiência viva. Você não mede constantemente seu progresso, não se compara, não se cobra. O silêncio elimina a necessidade de validação externa e interna. Há apenas o que é, acontecendo. O taoísmo descreve esse estágio como viver de acordo com a natureza original. Antes das ideias, dos medos e das expectativas, existe um estado simples de ser. O silêncio remove as camadas que encobriam esse estado. Nada novo é criado, algo antigo é revelado. A relação com o futuro muda profundamente. Sem o ruído da ansiedade, o amanhã perde o peso excessivo. Você planeja quando necessário, mas não vive projetado no que ainda não existe. O silêncio ancora você no presente sem esforço, e é no presente que a vida acontece. O passado também perde força. Memórias surgem, mas não aprisionam. Culpa e arrependimento se dissolvem quando não são constantemente alimentados por pensamentos repetitivos. O silêncio interrompe esse ciclo. O que passou, passou. O Tao flui sempre para frente, sem carregar o que já cumpriu seu papel. Nesse ponto, até a ideia de prática espiritual se torna desnecessária. Você não separa mais tempo espiritual de tempo comum. Tudo faz parte do mesmo fluxo. Comer, trabalhar, descansar, falar, calar.
Tudo acontece dentro do mesmo silêncio de fundo. O sábio que vive assim não chama a atenção. Ele não ensina ativamente, não tenta convencer. Sua presença é o ensinamento. O taoísmo valoriza essa transmissão silenciosa. O que é verdadeiro não precisa ser anunciado, ele se percebe. Há também uma profunda reconciliação com a imperfeição. Você entende que a vida não precisa ser perfeita para estar em harmonia. Erros acontecem, limites existem, falhas surgem. O silêncio impede que você construa uma identidade em torno disso. Você aprende, ajusta e segue. Esse estado natural traz uma alegria discreta, não a euforia, mas a tranquilidade profunda de quem não está em guerra com a realidade. Uma satisfação silenciosa, sem motivo específico. O Tao não oferece felicidade como produto, mas paz como fundamento. Ao viver assim, você percebe que o silêncio não é um fim em si mesmo. Ele é o espaço onde a vida pode se expressar sem distorções, onde o essencial aparece e o supérfluo se dissolve, onde o ser humano retorna à sua simplicidade original. Assim, o caminho se fecha onde sempre esteve aberto. O silêncio não leva ao Tao. Ele revela que você nunca esteve separado dele. A busca termina, não porque algo foi conquistado, mas porque nada faltava desde o início. Parte 9. O silêncio. Como fim da busca e vida em estado natural. Quando o silêncio se torna contínuo, algo essencial acontece. A busca termina. No taoísmo, o fim da busca não significa estagnação, mas libertação. A busca nasce da sensação de falta. O silêncio revela que essa falta era criada pelo ruído da mente. Quando o ruído se dissolve, o impulso de procurar desaparece junto. Nesse estado, você não está tentando chegar a lugar algum. A vida deixa de ser um projeto e passa a ser uma experiência viva. Você não mede constantemente seu progresso, não se compara, não se cobra. O silêncio elimina a necessidade de validação externa e interna. Há apenas o que é acontecendo. O taoísmo descreve esse estágio como viver de acordo com a natureza original. Antes das ideias, dos medos e das expectativas, existe um estado simples de ser. O silêncio remove as camadas que encobriam esse estado. Nada novo é criado, algo antigo é revelado. A relação com o futuro muda profundamente. Sem o ruído da ansiedade, o amanhã perde o peso excessivo. Você planeja quando necessário, mas não vive projetado no que ainda não existe. O silêncio ancora você no presente sem esforço. E é no presente que a vida acontece. O passado também perde força. Memórias surgem, mas não aprisionam. Culpa e arrependimento se dissolvem quando não são constantemente alimentados por pensamentos repetitivos. O silêncio interrompe esse ciclo. O que passou, passou. O Tao flui sempre para frente, sem carregar o que já cumpriu seu papel. Nesse ponto, até a ideia de prática espiritual se torna desnecessária. Você não separa mais tempo espiritual de tempo comum. Tudo faz parte do mesmo fluxo. Comer, trabalhar, descansar, falar, calar, tudo acontece dentro do mesmo silêncio de fundo. O sábio que vive assim não chama a atenção. Ele não ensina ativamente, não tenta convencer. Sua presença é o ensinamento. O taoísmo valoriza essa transmissão silenciosa. O que é verdadeiro não precisa ser anunciado. Ele se percebe. Há também uma profunda reconciliação com a imperfeição. Você entende que a vida não precisa ser perfeita para estar em harmonia. Erros acontecem, limites existem, falhas surgem. O silêncio impede que você construa uma identidade em torno disso. Você aprende, ajusta e segue. Esse estado natural traz uma alegria discreta, não a euforia, mas a tranquilidade profunda de quem não está em guerra com a realidade. Uma satisfação silenciosa, sem motivo específico.
O Tao não oferece felicidade como produto, mas paz como fundamento. Ao viver assim, você percebe que o silêncio não é um fim em si mesmo. Ele é o espaço onde a vida pode se expressar sem distorções, onde o essencial aparece e o supérfluo se dissolve, onde o ser humano retorna à sua simplicidade original. Assim, o caminho se fecha onde sempre esteve aberto. O silêncio não leva ao tal. Ele revela que você nunca esteve separado dele. A busca termina, não porque algo foi conquistado, mas porque nada faltava desde o início. No ponto final do ensinamento, não há mais separação entre silêncio, vida e tal. Tudo se torna uma única expressão contínua. O silêncio já não é percebido como prática, estado ou conquista espiritual. Ele é o terreno onde a vida acontece de forma natural, sem resistência interna. Nesse estágio, você não vive tentando manter o silêncio. Ele permanece mesmo quando há sons, palavras e movimento. O mundo pode ser caótico, mas algo em você não se agita. Essa estabilidade não vem do controle, mas da rendição consciente ao fluxo da vida. O taoísmo descreve esse estado como simplicidade total. Você não busca excessos, não se perde em complexidades desnecessárias, não cria problemas onde não existem. O essencial se torna claro. O supérfluo perde importância. A vida se organiza com menos esforço, porque você para de interferir além do necessário. A ação agora nasce diretamente do silêncio. Você age quando é o momento, para quando é o momento, e fala quando é o momento. Não há dúvida excessiva nem arrependimento prolongado. Cada ação se completa em si mesma. Depois disso, você retorna ao silêncio sem carregar resíduos psicológicos. Nesse nível, o medo perde sua autoridade. Ele pode surgir, mas não comanda. A ansiedade aparece, mas não domina. Emoções passam como fenômenos naturais. O silêncio impede que você se identifique totalmente com elas. Você sente, observa e segue. A relação com os outros também se transforma profundamente. Não há mais necessidade de controlar, convencer ou salvar ninguém. Você respeita o caminho de cada um. O silêncio ensina limites saudáveis, presença sem invasão, ajuda sem dependência, amor sem apego. O tal vivido assim se expressa em pequenas ações. Um gesto simples, uma palavra precisa, uma pausa no momento certo. Nada é exagerado, nada é forçado. A vida ganha uma elegância silenciosa. O impacto não vem da intensidade, mas da coerência. O sábio que alcança esse estado não se vê como sábio. Ele não se coloca acima nem abaixo de ninguém. Ele simplesmente vive. Essa ausência de autoimagem fixa é liberdade. Sem a necessidade de sustentar uma identidade, você se move com leveza entre os papéis da vida. Com o tempo, até a ideia de chegada desaparece. Não há um ponto final definitivo. O tal continua se manifestando em ciclos. O silêncio não encerra o caminho. Ele o sustenta continuamente. Cada dia é vivido com presença, não como repetição mecânica. Assim, o silêncio se revela como a maior expressão de poder. Não dominar o mundo, mas não ser dominado por ele. Não controlar a vida, mas confiar nela. Não impor significado, mas permitir que o significado emerja naturalmente. Esse é o fechamento do caminho. Quando não há mais nada a acrescentar, nada a retirar, nada a provar. Apenas viver em silêncio interior, alinhado ao tal. Simples, pleno e real. Ao longo deste caminho, fica claro que o silêncio não é ausência, fraqueza ou fuga do mundo. No taoísmo, ele é presença plena, clareza interior e alinhamento com o fluxo natural da vida. O silêncio ensina a não reagir por impulso, a não desperdiçar energia com o que é vazio e a agir apenas quando a ação nasce do centro. Quando você silencia, deixa de lutar contra a realidade e passa a caminhar com ela. O ruído da mente perde força.
O ego se suaviza e a vida se torna mais simples, direta e verdadeira. Não é o mundo que muda primeiro, é a forma como você se relaciona com ele. O tal nunca esteve distante. Ele sempre esteve encoberto pelo excesso de palavras, pensamentos e expectativas. Ao permitir o silêncio, mesmo que aos poucos, você cria espaço para que o essencial apareça. E quando o essencial aparece, não há mais necessidade de provar, explicar ou buscar. O verdadeiro poder do silêncio está nisso. Ele não chama a atenção, não se impõe, não compete e exatamente por isso transforma tudo.